experiência na área de administração, gestão pública e administração de eventos, como também educação profissional, propriedade intelectual, ciências, tecnologia, inovação e de divulgação científica. Então, Érica, mais uma vez agradeço ao aceitar o convite. Desde já, obrigado e uma boa palestra para você. Obrigada, pessoal. Obrigado, Jefferson e professor Rafael, pelo convite. Eu queria agradecer a todos que se inscreveram para participar dessa palestra. Estou vendo aqui alguns amigos, estou vendo o professor Alcides, meu grande amigo lá na SBPC. Estou vendo aqui alguns alunos que eu conheço, né, pelo menos de vista. Obrigada a todo mundo aí que se inscreveu para participar. Então, gente, eu queria muito que essa palestra tivesse um tom um pouco mais informal, para a gente ficar um pouco à vontade. Vou deixar vocês livres para fazerem as perguntas, tá? Durante a apresentação. Eu não sei se o Jefferson e a Cíntia vão ficar coletando no chat as perguntas que vocês forem fazendo, e no decorrer da apresentação eu vou parando para verificar se vocês têm alguma dúvida e a gente vai nesse bate-bola durante a apresentação, tá? Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês. Eu não sei se já está aparecendo aí, tá? Jefferson, ainda não. pessoal, ainda não? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Tem que compartilhar novamente. Ah, tá. Ok. Certo. Então, pessoal, como o Jefferson falou, nós já somos amigos do Instituto Federal. Atualmente eu estou trabalhando lá no Núcleo de Inovação Tecnológica, como a gente costuma chamar NIT, né, que é o núcleo responsável por fazer a gestão tanto da parte do empreendedorismo como da parte de inovação do IFAC, tá? É um trabalho muito legal. Eu já trabalho com inovação há aproximadamente aí uns 8 anos, né? Antes de ir para o IFAC, eu trabalhava na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo e sou apaixonada por essa área. Leciono as disciplinas de empreendedorismo e inovação no Instituto Federal e estou trabalhando nisso já há algum tempo. Meu mestrado foi nessa área. Eu sou mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, como o Jefferson falou. É um mestrado específico para trabalhar com tudo que é gerado de conhecimento de empreendedorismo dentro das instituições de pesquisa, né? Então, prepare aí o café de vocês, o chá, a água, e vamos começar aqui o nosso bate-papo. O empreendedorismo, ele já vem sendo discutido há muitos anos, né? Lá pelos anos 1930, Schumpeter já vinha falando um pouco desse conceito de empreendedorismo. Conforme as revoluções industriais foram tomando corpo, o empreendedorismo foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? O que nos trouxe a nossa sociedade atual, que tem um conceito mais moderno de inovação tecnológica, e isso nos traz um novo panorama educacional, né? Então, a gente tem que se adaptar a tudo que está acontecendo na nossa realidade. E com isso, o professor Yuri bem falou sobre educação 4.0 na apresentação que ele fez também aqui nessa rodada de palestras, e a gente está vivendo esse conceito que no Brasil é um conceito que vem sendo trabalhado desde a década de 90, mas aqui no Acre a gente começou a trabalhar esse conceito agora a partir de 2016, 2015, por aí. Algumas instituições têm tentado se adaptar a esse novo modelo de educação 4.0, e aí eu trouxe para vocês
um pouco do que são esses pilares da educação 4.0, né? Educação 4.0, ela rompe com aquele modelo tradicional, onde o professor é o único detentor do conteúdo, né? Que é o primeiro modelo educacional que nós tivemos, e ele passa a lecionar uma disciplina de uma forma mais sistêmica, né? Não é só a disciplina propriamente dita, é uma disciplina que ela tem transversalidade com outras áreas e outras disciplinas do conhecimento, né? Esse é um pilar da educação 4.0. Um outro pilar é a mudança de paradigmas, né? Desse senso comum. Você passa a romper barreiras do conhecimento que você não conseguia fazer com que o seu aluno antes conseguisse visualizar a sua pesquisa ou o seu aprendizado de uma forma mais abrangente, né? A gente tem esse rompimento desse paradigma, né? Antes, a gente via, por exemplo, uma disciplina de matemática somente com ela. Hoje, a gente pega uma disciplina de matemática e você consegue associar conhecimentos de ciências, de física, química, de geografia, da área de administração, tudo isso perpassa o conhecimento da matemática, né? Então, essa educação 4.0 traz também esse pilar da gestão do conhecimento e das competências e habilidades dos alunos, né? O aluno, ele passa a ser visto não só como uma pessoa que está ali absorvendo conteúdo, mas ele passa a ser visto como fonte de talento e de conhecimento que pode desenvolver suas habilidades a partir do seu perfil, a partir daquilo que ele tem afinidade, né? Então, juntando tudo isso com a cybercultura, que é o que a gente vive agora, esse momento de metodologias ativas na educação, de inteligência artificial, de tecnologias 3D, né? A gente junta tudo isso e consegue trazer uma educação mais completa, onde o indivíduo ele passa a ser o protagonista do conhecimento. O que é isso? Não é mais o professor ali inserindo conteúdo, fazendo com que o aluno tenha um desempenho A ou B. Ali, nessa educação 4.0, o próprio aluno é protagonista do seu conhecimento, né? É ele que vai atrás, é ele que tem um senso crítico de curiosidade, de descobrir, de ter ideias, de visualizar o mundo, enxergar os desafios e tentar solucionar esses problemas da sociedade. Então, esse é o conceito de educação 4.0, né? E o que caracteriza essa educação 4.0, né? A gente tem relações humanas mediadas pela tecnologia, né? Essa educação 4.0, às vezes, para a gente que mora aqui no Acre, parece coisa muito distante, né? Mas eu acho que essa pandemia acabou fazendo com que a gente entenda que a tecnologia ela veio mesmo para ficar, e nós vamos ter que nos adaptar a esse novo modelo de educação, onde a tecnologia ela que vai mediar todo esse conhecimento que a gente passa para os nossos alunos ou até mesmo dentro das empresas, né? Então, outra coisa que caracteriza a educação 4.0 é o impacto das redes sociais nesse aspecto da educação, né? Hoje em dia, tudo é compartilhado pelas redes sociais, né? Conhecimento, nunca se teve tanto acesso a informações e isso tudo veio para ficar, né? Tem alguns professores que são extremamente tradicionalistas, que estão tendo um pouco de dificuldade para se adaptar a esse novo momento, mas é um momento que não tem mais como voltar atrás, né? A gente tem que se adaptar e a gente tem que seguir essa outra caracterização da educação 1.0, que é a cooperatividade, né? A minha área eu não consigo mais levar sozinha. Eu preciso fazer cooperações com os meus colegas de trabalho para que a gente consiga alcançar um resultado maior em prol da sociedade. Isso tudo também traz uma facilidade muito grande de acesso à informação, porque hoje a gente está conectado globalmente, né? Então, tudo isso é educação 4.0. Existem várias escolas pelo mundo que já estão trabalhando nesse modelo, e esse modelo já chegou ao Brasil,
e a gente tem começado a trabalhar esses modelos dentro da academia, e eu achei interessante discutir isso com vocês, porque alguns são alunos de graduação, outros já são alunos de pós-graduação. Às vezes a gente ouve falar, mas ninguém sabe exatamente o que isso significa, como é que a gente vê isso dentro da universidade, né? Então, a gente vai discutir um pouco alguns conceitos iniciais para que vocês possam se habituar com esses temas e a gente vê como é que vocês fazem isso hoje dentro da universidade, porque muita gente já faz, mas não sabe que está inserido já dentro desse contexto de educação 4.0, tá? Então, uma coisa que também é muito falada hoje em dia é no design thinking. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma expressão que faz com que a gente pense, primeiro, quando você vai no âmbito da pós-graduação, quando você pensa na sua pesquisa, você primeiro vai analisar o seu ambiente, a sociedade onde você está inserido, né? O design thinking, ele vai pensar não só no conhecimento científico, né? Você traz o design thinking para dentro da pós-graduação, você faz com que o aluno pense num problema que existe hoje. Por exemplo, nós que estamos aqui no estado do Acre. Quais são os problemas que existem hoje no agronegócio, na pecuária, né, na produção, na criação, na agricultura, né? Ou propriamente no ensino dessas coisas? Quais são os problemas que existem? Eu, como aluno de pós-graduação ou de graduação, como é que eu posso gerar um conhecimento que contribua para resolver toda essa problemática, né? Essa é a pegada do design thinking. Ele faz com que você olhe para o ambiente onde você está inserido e que você traga uma solução para a sociedade onde você está, tá? E aí a gente tem alguns passos que são trabalhados no design thinking. A primeira coisa é a descoberta, né? Você está ali elaborando sua pesquisa com base num problema e você descobriu como resolver esse problema, né? A primeira fase do design thinking é a descoberta, né? Você descobre aqui como que você vai resolver esse problema. Né? Logicamente que isso não é uma coisa simples, né? Você vai fazer pesquisas, você vai fazer experimentos, né? E aí vem a parte da interpretação, né? Como é que você vai aplicar essa sua descoberta, né? Para que você consiga fazer um protótipo, que é a ideação, né? Onde você coloca a mão na massa e vai realmente fazer com que esse problema ele consiga ter uma coisa plausível, né? Alguma coisa tangível para que você possa, na experimentação, analisar se esse problema realmente vai ser resolvido com a sua tecnologia, ou com o seu produto, ou com o seu novo serviço. E aí sim ele vai evoluir e vai chegar lá na sociedade onde você pretende inserir essa nova tecnologia, esse novo produto, tá? Então, trazer o design thinking para dentro da educação é isso, é fazer você olhar como aluno, né, como pesquisador, para um problema, não só mais um problema científico, mas um problema da sociedade, né? Você trazer a sua pesquisa para resolver um problema local e que no final essa sua pesquisa possa ser absorvida pela comunidade e possa realmente trazer o desenvolvimento socioeconômico que a gente tanto espera, tá? E aí, o design thinking, ele tem todas essas transversalidades, né? Ele passa pela questão da cultura maker, que é o quê? Você botar a mão na massa, você fazer algo, um produto, um processo, uma nova tecnologia, um novo método de experimento, uma nova coleta de dados. E aí você também associa todo esse conhecimento com a tecnologia, através da computação ou através da criação de aplicativos ou através de soluções tecnológicas. E aí você também desenvolve aquela ferramenta de escrever projetos, né? Você consegue também a educação, ela insere conteúdos transversais como empreendedorismo, gestão de projetos, né, inovação.
ela traz isso para que o aluno ele saia de um curso completamente voltado também para as questões administrativas, questões de gestão, né? Que eu ouço muitos professores falarem que alunos, por exemplo, da medicina veterinária, ou até mesmo da psicologia, ou da engenharia, saem sem ter muita noção de como se inserir no mercado, de como colocar, como precificar o seu serviço ou o seu produto, né? Então, essa transversalidade do design thinking faz com que o aluno tenha um aprendizado mais completo, tanto nas áreas científicas quanto nas áreas comerciais também, né? E aí, tudo isso faz com que a gente tenha um novo perfil de aluno e não só isso, mas também um novo perfil de professor, né? Porque aqui na educação 4.0, o professor ele apenas vai conduzir o aluno a explorar os conhecimentos e fazer com que esse aluno tenha um talento e a sua habilidade seja moldada para que ele realmente saia completamente capaz de agir na sua área da melhor forma possível, certo? E aí com criatividade e inovação. Só que isso é um grande desafio, né? Isso é muito bonito na hora da gente falar, da gente conversar, mas a gente sabe a precariedade do nosso ensino brasileiro, né? A precariedade das nossas escolas, das nossas universidades. A gente está num momento que a escassez de recursos é cada vez mais latente, principalmente no governo federal, né? Algumas políticas tentam aí bloquear as ações das universidades públicas. Então, a gente, infelizmente, tem que viver nesse momento e se adaptar, né? A gente tem que procurar formas de resolver esses problemas e se capacitar para ser o melhor profissional da área que a gente trabalha ou da área que a gente leciona, para que a gente possa acompanhar esse novo movimento, porque é um movimento que já está aí no mundo e o Brasil precisa se encaixar em tudo isso que está acontecendo, né? E aí, com esse novo perfil de aluno, a gente tem esses conteúdos transversais para formar esse novo perfil, né? Por isso que já foi inserido na grade de quem está na pós-graduação do PPGS uma disciplina chamada empreendedorismo científico, né? Que é para o aluno conseguir desenvolver essas habilidades, né, na parte comercial, na parte de gestão de projetos, na parte de saber como criar um negócio, na parte de negociação. Tudo isso é feito nessas disciplinas para que o aluno consiga sair um pouco desse viés puramente científico e entrar num viés científico mercadológico, que a gente entende que é um perfil mais ideal para a nossa sociedade, né? Então, estou falando aqui de vários conceitos, mas o que é, na verdade, o empreendedorismo, né? O empreendedorismo é um processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e esforço necessário, assumindo riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal, tá? Esse conceito é um conceito feito por Chiavenato, que é um dos papas aí da administração, que eu trouxe aqui para vocês, né? Tem um outro conceito de Schumpeter, que foi a primeira pessoa que começou a falar sobre empreendedorismo, ali na década de 30, 40, que ele fala que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. Vamos para interpretar um pouco essa fala aqui de Schumpeter, né? Vamos pensar em algumas tecnologias que já estão obsoletas. Por exemplo, né? Quem teve a oportunidade de conhecer um dos primeiros celulares da Nokia, né? Era um celular enorme, né? Super pesado, mas foi o primeiro empreendimento assim que tinha um valor baixo para a sociedade, né?
e que muita gente tinha aqui no Brasil. Hoje, essa tecnologia você não encontra mais, né? Hoje em dia são os smartphones, né? São tablets. Essas tecnologias obsoletas, elas destruíram a ordem econômica existente e aí trouxeram um novo paradigma, né? Quem é um pouco antigo, assim como eu, a gente fazia prova na escola antigamente, e como é que era reproduzido as cópias das provas, né? Eles tinham um aparelho, que me fugiu o nome agora, como? O mimeógrafo, é verdade. O mimeógrafo, as provas vinham com cheiro de álcool. Quem lembra disso? Quem é tão velho quanto eu vai saber. A prova vinha cheirando a álcool com as letras tudo azul, né? A tinta era preta, mas por conta daquelas tecnologias, acabavam que as provas eram reproduzidas daquela forma. E demorava horas e horas para os professores reproduzirem todas as provas das turmas, né, específicas. Hoje em dia ninguém vê mais mimeógrafo, né? Hoje em dia a gente tem aí impressoras a laser, a jato. Essas tecnologias surgiram e destruíram as tecnologias que tinham naquela época. Então, o empreendedor é essa pessoa que cria um produto que é capaz de mudar completamente o comportamento de uma sociedade, né? E aí tem uma série, né, de exemplos, assim como a gente vê a Uber, o Airbnb, que mudaram completamente a forma de ser ofertado um serviço ou um produto, né? Então, a gente segue essa tendência. Então, o empreendedor é essa pessoa que ele vê um problema e vê a melhor forma de resolver esse problema, só que ele corre riscos, né? Ele é uma pessoa que está disposta a assumir o risco por acreditar que as coisas que ele está ali se propondo vão dar certo, e ele também tem que investir dinheiro para conseguir que isso aconteça. Então, esse é o empreendedor, segundo o Schumpeter, né? E segundo José Dornelas, que é um autor brasileiro que eu gosto muito de trabalhar, o empreendedor é aquele que percebe uma oportunidade e cria meios para perseguir ela, seja como uma nova empresa, um novo negócio, um novo produto, um novo serviço, ou até mesmo uma nova pesquisa, um novo tipo de propaganda, de marketing, tá? Então, o empreendedor, ele não está associado somente à criação de um novo negócio. O empreendedor, ele pode ser empreendedor em qualquer área que ele estiver, na administração pública, na universidade como aluno, na universidade como professor, em cargos de gestão, tá? O empreendedor é aquele indivíduo que percebe oportunidades e cria meios de resolver essas oportunidades ou de inserir novos métodos, novos produtos por meio dessas oportunidades, tá? Então, a gente tem alguns tipos de empreendedor. Tem aquele empreendedor nato, é aquela pessoa que você vê e pensa, meu Deus, que pessoa criativa, que pessoa proativa, uma pessoa que já nasce com essa genética de negócio, de negociação, de business. Tem gente que já nasce com isso, né? Tem o empreendedor que aprende a ser empreendedor, é aquela pessoa que estuda, que dá o melhor de si, né? Que vai lá e se capacita, faz curso, faz palestra. Tem o empreendedor serial, não sei se vocês já ouviram falar nesse empreendedor, mas o empreendedor serial é aquele que vai abrindo ali vários negócios. Abre uma empresa, maravilhoso, deu certo, aí vai e abre outra empresa, ele vai abrindo, a paixão do empreendedor serial é abrir novos negócios, tá? Então, esse é o empreendedor serial. O empreendedor corporativo, quem é esse empreendedor? É aquele empreendedor que é funcionário de uma empresa, mas ele está ali vendo oportunidades, resolvendo, sendo criativo, sendo inovador, né? Ele é funcionário, não é dono do seu próprio negócio, ou ele é um professor, ou ele é um aluno, é uma pessoa que trabalha em alguma instituição, mas que está ali sempre fazendo alguma coisa nova, trazendo novidade, trazendo ali inovação, tá? Para essa instituição onde ele está inserido. O empreendedor social é aquele empreendedor que trabalha mais questões sociais,
que trabalham com cooperativismo, associativismo, ou até mesmo com empreendimentos que sejam para benefício de uma sociedade ou de uma comunidade específica, tá? Tem aquele empreendedor também que é por necessidade, né? Aquelas pessoas que precisam sustentar a família, precisam ter o seu próprio sustento, precisam ganhar dinheiro para se manter para suas necessidades básicas. Esse também é um tipo de empreendedor. Tem o empreendedor herdeiro, que é aquele que herda o negócio da família. E tem o empreendedor normal, né? Aquele planejado, aquela pessoa que pensa, nossa, eu quero ter um negócio, eu quero fazer determinada tecnologia, eu vou me planejar, daqui a 10 anos eu vou juntar dinheiro, vou montar uma empresa X ou Y, né? Esse é o planejado, certo? Antes de passar para o processo empreendedor, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui já. Tô vendo que o chat de vocês aqui tá movimentado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem alguma pergunta já? Sim, o Renato Juvencio perguntou: professora, existem técnicas para realizar as quebras de gelos ou trazer um colaborador que sentimos estar mais distraído para perto? Tem várias técnicas, sim, tá? São técnicas que você consegue com dinâmica de grupo, ou até mesmo com abordagem, vai depender muito do perfil desse colaborador, tá? Você tem que identificar a primeira coisa, o que esse colaborador gosta de fazer, qual é as coisas que você percebe que ele se sente à vontade, confortável, né? Então, você vai ter uma abordagem com ele baseado naquilo que você identificou nele que é bom. Por exemplo, eu tenho alunos que eles têm uma dificuldade enorme em fazer uma apresentação oral ali na frente da sala. Mas na hora da escrita de uma redação, eles são maravilhosos, né? Então, a minha abordagem com eles tem que ser baseado naquilo que eu vejo que a pessoa tem de afinidade, de perfil, né? Existem algumas técnicas de dinâmica de grupo, de abordagens da área da administração que a gente consegue fazer com que a gente atraia melhor essas pessoas, né? Tem algumas pessoas que realmente precisam ser estimuladas e tem sim algumas técnicas, tá? Se vocês quiserem, né, depois numa próxima oportunidade, a gente pode falar sobre isso, tá? Mas tem técnica sim. Mais alguma pergunta? O Jerônimo está perguntando se, na sua opinião, quais são as principais dicas para empreendedores iniciantes? Primeira dica, né? Eu não posso dar spoiler, que eu vou falar disso um pouco daqui a pouco, mas a primeira dica que eu vou dar agora, depois eu dou um pouco mais, é você estudar muito o mercado onde você está pretendendo empreender, tá? Essa é a primeira coisa. Estudar muito e se preparar para aquilo que você está pretendendo empreender, tá? Tem mais alguma pergunta? Podemos seguir? Por enquanto, não. Certo. Então, vamos seguir. Então, vamos lá. O processo empreendedor, né? O empreendedorismo, ele não nasce assim do nada, né? Não é uma coisa espiritual nem mística, né? A gente tem um processo de analisar quando você vai realmente querer empreender, né? E veja, lembrem sempre que a gente não está falando do quesito empreender só para gerar um negócio. Apesar de muitas vezes estar parecendo que eu estou falando sobre isso, né? Estou focado só no negócio, mas não, tá? Como eu já falei, a gente tem ali uma série de áreas que a gente pode empreender. Mas como é que é esse processo empreendedor? Dornelas desenhou para a gente como é que se dá esse processo. Primeiro, existe uma visão, né? A pessoa, ela tem uma visão do que ela enxergou ali de futuro ou de necessidade ou de oportunidade, né? Você vê, olha, aqui no Acre não tem um negócio no ramo X.
né? Eu tive uma visão ali de que aquele negócio ali é uma oportunidade, né? Então, primeiro ponto, a gente tem a visão, né? E aí, baseado aqui na minha visão, eu vou fazer uma pesquisa, né? Eu vou pesquisar na internet, eu vou pesquisar nas bases de artigos científicos, eu vou pesquisar nas bases de patentes, eu vou pesquisar onde eu posso encontrar informações sobre esse problema que eu visualizei, né? Aí eu vou, conforme eu vou pesquisando, vai vindo ali inspirações, vai vindo ideias, né? E a partir disso, a gente parte aqui para o brainstorming. O que é brainstorming? Ali é chuva de ideias, né? O que é essa visão? O que é esse negócio? O que é essa ideia? Onde é que eu posso aplicar essa ideia? Quem pode aplicar essa ideia junto comigo, né? Por que essa ideia ela é importante, né? Existe uma comunidade que vai absorver essa minha ideia? Existe um mercado? Existe ali um resultado, né? Como é que eu vou chegar lá, né? Tudo isso a gente faz baseado em estratégias, né? E a administração, ela tem várias ferramentas que nos ajudam a elaborar uma estratégia, né? A gente tem plano de negócio, a gente tem o Canvas, né? O Business Model Canvas, de diversas áreas, até para a área da educação, que é onde você vai colocar ali no papel a sua ideia e ver se ela realmente tem viabilidade ou não, né? E a partir disso, de você desenhar a sua estratégia, você vai decidir se você realmente vai implementar aquela ideia ou não, e depois disso você coleta os seus resultados, tá? Muitas vezes, para empreendedores iniciantes, os resultados iniciais vão sendo negativos, né? Porque nenhuma empresa, nenhuma ideia, só porque a ideia é boa não significa que ela vai dar certo logo de cara, né? É por isso que o empreendedor ele tem que ter persistência, como a gente viu ali nos conceitos iniciais, né? Tem que ser uma pessoa que está disposta a assumir riscos, né? Eu vou assumir os riscos, mas eu sei que eu vou aperfeiçoando a minha ideia até ela dar certo, né? Ou então vou abandoná-la se eu ver que ela realmente não deu certo e vou partir para uma outra ideia, certo? Então, esse é o processo empreendedor. Tá, mas e aí como é que a gente que está no meio acadêmico faz essa analogia do empreendedorismo acadêmico com o mercado de trabalho, né? E eu trouxe uns dados aqui para mostrar para vocês, muito interessantes. Olha aqui o número de mestres e doutores titulados no Brasil no período de 2009 a 2014. Infelizmente, gente, eu não consegui esses dados mais atualizados, né? Nós estamos em 2020, mas esse era os últimos dados que tinham na coleta da CAPES, tá? Porque como é uma coleta muito complexa, eu acredito que eles ainda não tenham finalizado desses últimos anos, tá? Mas só para a gente acompanhar um pouco a evolução de número de mestres e doutores no país, para vocês terem uma ideia. Olha só, em 2009 a gente tinha 277 mestres, de 277.351 mestres no Brasil, né? Em 2014 a gente já cresceu aí exponencialmente, né? Quase que o dobro de mestres. A gente chegou lá com 445.562, né? E desses aqui, quantos estavam empregados aqui nesse período, né? Em 2014, ó, praticamente um pouco mais da metade dos mestres estavam empregados, né? E aí a gente vê um crescimento em relação à taxa de emprego muito pequena de 2009 para 2014, né? Quase a mesma. E de doutores, ó, doutores a gente tinha 98.665 em 2009 e em 2014, 168.143 empregados, né? A gente tinha um pouquinho mais aqui, quase uns 70% aqui dos doutores empregados e os mestres, ou os doutores também aqui em 2019, um pouco mais da metade empregados. E aí a gente vê que, ainda assim, muita gente não tinha emprego, né? Para vocês verem que
Hoje em dia, só titulação não adianta muita coisa para a gente, né? E onde é que estavam empregados esses mestres que a gente viu ali? A gente vê aqui que a maioria dos mestres estavam empregados na administração pública federal, tá? E aí, o restante na administração pública estadual, né? Alguns na administração pública municipal, juntando isso daqui dá quase aí a 90%, né? E aí alguma parte aqui em estatais, né? E alguma parte aqui em entidades privadas. Mas se a gente juntar toda a esfera da administração pública federal, estadual e municipal, a gente vai ver que a maioria dessas pessoas com titulação não estão no privado, né? Estão na iniciativa do governo, tá? E entre os doutores, a gente vê aqui um pouco mais ainda dos doutores na administração pública federal, né? Alguns na estadual, muito menos na municipal, menos ainda nas estatais e 10 mil aqui em empresas privadas, né? 21 mil nas entidades sem fins lucrativos, que são ONGs, né? Essas entidades aí. Pessoas físicas, né? Que estavam trabalhando por conta. 44 pessoas só dos doutores em 2014. Organizações internacionais, 5, né? Que é a ONU, essas. Então, o que a gente analisa com isso? Né? Que muita gente que tem titulação não está empregado, né? E os que estão empregados nas entidades estatais e nas empresas privadas, como é que a gente vê quais são as áreas que estão empregando mais esses mestres e esses doutores? E aí vocês estão aí em grande vantagem nesse programa, porque as ciências agrárias aí, ó, é a área que mais emprega mestres e doutores no país. E depois aqui a área das engenharias. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí, né? Então, ciências exatas da Terra aqui, bem menos. Então, considerem-se já uma estatística já bem boa, porque a maioria dos mestres e doutores que estão empregados aí na iniciativa privada é da área de vocês. Então, é uma grande oportunidade, né? Acredito que pelo agronegócio ser aí um dos grandes vetores do nosso PIB, né? Viram lá a quantidade de mestres e doutores no Brasil. Agora, quantos mestres e doutores a gente tem no Acre, no nosso estado? Esse é um censo de 2016 da plataforma Lattes, tá? É um pouco mais atualizado do que aquele anterior, que era de 2014. Mas olha que número preocupante, né? Número de doutores, tá? No nosso estado, 334 doutores. Em relação àquela quantidade que a gente viu no Brasil, é muito pouco, né? E em relação ao número de mestres no estado do Acre, 317 mestres, tá? Não significa, gente, que seja a totalidade, tá? Porque tem essa coleta foi da plataforma Lattes, ou seja, a gente pegou só doutores e mestres que estão com seu currículo Lattes no CNPq, tá? Então, de 2016 para cá, a gente já formou várias pessoas, inclusive professores do IFAC, mas infelizmente essas plataformas do governo federal estão desatualizadas, é os dados que a gente tem. Mas não mudou muita coisa aqui nesse cenário, tá? Então, por que é importante a gente ter um programa como o PPGESPA, né? Como o programa aí da agronomia, que eu não lembro o nome agora, mas é da UFAC também, para formar mestres e doutores para o nosso estado, para trabalhar aqui para a gente, né? Porque o mercado de trabalho hoje, ele está muito concorrido, né? Hoje em dia, você ter só uma graduação, ter um curso de inglês, não é nada, né? Então, as empresas estão exigindo, esse novo cenário da educação 4.0 está exigindo muito mais dos profissionais hoje, né? Então, a gente precisa se capacitar, né? E qual é o cenário, perspectiva para esses mestres e doutores na iniciativa privada aqui no Acre? Olha só esses dados que eu trouxe do Observatório do Desenvolvimento
que é uma iniciativa da Federação das Indústrias. Eles têm um observatório lá com vários indicadores do nosso estado. Olha aqui a distribuição de empresas. O comércio aqui na nossa iniciativa tem 47% das empresas aqui no Acre, né? Grande parte aí. Agora, olha a questão aqui, vou até afastar aqui minha tela. Olha a questão aqui que eu até circulei para a gente ver qual é a representatividade das empresas aí da agropecuária, do agronegócio. A gente tem aqui 0,9% só das empresas no Acre dessa área do programa, né? Isso quer dizer, em quantidades, em números reais ali, ó, 74 empresas do agronegócio, né? Aí eu pergunto, mas é uma pergunta retórica, é muito? 74 empresas no nosso estado no agronegócio? Não é, né? É extremamente pouco. Em relação à quantidade, a influência do agronegócio no setor, né? O terceiro maior setor do nosso estado é o agronegócio. No entanto, só tem 74 empresas atuando no agronegócio. Imaginem se vocês, né, que estão atuando nessa área, se tornam novos ou criam novos empreendimentos, né? O quanto que isso não vai fortalecer a nossa economia, tá? E aqui a distribuição de empregos por setor. E a gente vê aqui que na área da agricultura, pecuária, produção florestal e tal, a gente vê aqui que representa apenas 3,1% de empregos no nosso estado, né? A gente vê ali em quantidade de números reais, 3.900 empregos aproximadamente, tá? Então, eu pergunto para vocês, existe mercado para empreender aqui no Acre? Seja no ramo do agronegócio, seja no ramo aí da produção, seja no ramo da agricultura. Existe, gente, existe muito, tá? Antes de entrar para o próximo tópico, eu gostaria de ver aí as perguntas. Tem mais alguma pergunta? O Renato, ele fez um comentário, deixa eu achar aqui que ficou para cima. Deixa eu ver, que ele está perguntando sobre empatia. Antes ele fez um comentário sobre empatia, que quando tem empatia, o negócio, ele dá mais certo. E ele perguntou se seria possível construir e desconstruir a empatia, já que hoje isso é um representativo dentro do quadro do sucesso do bom negócio. Uhum. A empatia é você ter a capacidade de olhar o outro, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro e gerar ferramentas que auxiliem o outro, né? Na geração de um novo negócio ou até de um projeto, dificilmente você consegue construir um projeto bacana se a equipe que participa desse projeto não tem empatia, né? Como? Cíntia falou alguma coisa? Então, como eu estava falando, dificilmente você cria um bom negócio ou gerencia um projeto bacana se você não tem empatia, principalmente na equipe. Mas é possível, sim, você construir uma empatia a partir do momento que você demonstra o quão é importante o projeto, o quão é importante a participação de cada um dentro daquele projeto, né? De uma forma amistosa, de uma forma amigável. Eu acredito, sim, que é possível a gente construir essa empatia, desde que as pessoas estejam dispostas a isso, tá? É possível, sim, a gente construir esse clima. Isso tudo é muito responsabilidade do líder da equipe, né? De construir esse clima de empatia, tá? Essa é a minha dica aí para vocês. Professora, tem mais alguma pergunta? Uhum. O Marcelo Loureiro, ele pergunta: como desenvolver e transformar projetos de pesquisa de pós-graduação em um negócio viável
e se há alguma linha de crédito de incentivo, e também se o Sebrae ou instituição dá apoio e em qual momento. Ótimo. Eu vou guardar essa pergunta para daqui a pouquinho, tá? Que eu vou chegar nesse assunto aí. E aí eu falo um pouco para vocês como transformar os projetos de pesquisa e pós em um negócio viável. Beleza, Marcelo? Já já te respondo, tá? Vou ligar lá mais para frente. Então, vamos lá. Então, como é que a gente encontra oportunidades de alto potencial? E aí vem aquelas dicas que eu falei, acho que foi o Jerônimo que perguntou, não me lembro agora. Vou dar aqui umas dicas de como você encontra essas oportunidades, tá? Primeira coisa, ganha experiência relevante, tá? No ramo, né? Não é só uma experiência, é uma experiência relevante, né? É aquela coisa de você ser o melhor naquilo que você se pretende, tá? Então, se você gosta de uma área, quer investir nessa área, ganha experiência, né? Muita gente fala, mas eu não consigo trabalho. Gente, participem de projetos de forma voluntária. Essa é a melhor forma de você ganhar experiência, dar um gás aí no seu currículo, tá? Segunda coisa, construa seus contatos profissionais e network, né? Não sei se vocês conhecem a palavra network, mas network é a rede de conhecimento, né? São contatos que você vai fazendo profissionalmente e academicamente que vão te abrindo portas. É você, como a professora Bruna estava falando ontem, numa live que a gente fez, é você participar de congressos, de palestras, é você trocar ideias, é você estar sempre ali perto dos seus professores, fazendo contato, explorando coisas novas, tá? Construindo contatos profissionais que você pode, com certeza, aí, construir uma rede que vai te ajudar muito no negócio ou no projeto que você pretende, tá? Saiba onde detectar oportunidades. É aquela coisa da pesquisa que eu falei para vocês, né? Se você quer abrir um negócio numa área X, você tem que se capacitar na área X, né? Eu preciso abrir um negócio e eu tenho que ter o conhecimento para esse negócio girar, né? Para você poder, com certeza, contratar uma equipe que vai te ajudar, porque você já tem o conhecimento depois que você se capacita, né? Leia de tudo e de tudo mesmo. Converse com todos a respeito disso, né? Às vezes a gente está construindo um projeto e a gente tem uma visão ali fechada, né? E aí você conversa com alguém de outra área que não tem nada a ver com a sua área, e aí a pessoa te traz novas ideias, vai te trazendo coisas novas e você vai abrindo um pouco a sua mente, né? Então isso é muito legal, você tem que conversar com as pessoas, falar. Mas vão roubar minha ideia. Não é assim que funciona, gente, né? A gente tem que compartilhar e conversar e pedir opiniões, principalmente de pessoas aí que a gente sabe que tem como contribuir com as nossas ideias, tá? E outra questão aqui é ser paciente, né? Que as oportunidades, elas não caem do céu, tá? São difíceis de encontrar. Então, a gente tem que ser paciente e persistente para que a gente encontre essas oportunidades, certo? Então, aí, qual é a diferença entre empreendedorismo e inovação, né? A gente já falou de empreendedorismo, tá todo mundo craque aí no que é empreendedorismo. Agora a gente vai falar um pouco sobre inovação, porque a gente tem ali tantos termos que às vezes fica um pouco confuso na ideia, na mente da gente sobre esses termos. Então, a gente tem aqui 4 conceitos que eu trouxe para vocês. O primeiro, ideia. Segundo, descoberta. O terceiro, invenção. E o quarto, inovação. Tem gente que acha que tudo isso é a mesma coisa, né? Mas não é, gente. Não é. E aí eu explico para vocês aqui. O que é a ideia? A ideia é um modelo de coisas enquanto objeto do pensamento, tá? Tá ali na mente só a ideia. É a concessão ou representação mental de uma realidade ou um objeto. É uma maneira de ver as coisas, também é uma opinião ou um juízo, ou uma visão imaginária, tá? Então a ideia ela fica aqui na mente da gente. Isso é a ideia.
Descoberta. O que é a descoberta? É a revelação de algo, ou um fenômeno, até então ignorado, mas já existente na natureza, o qual é determinado através da capacidade de observação do homem. Então, o que é uma descoberta? Ah, você está ali fazendo uma pesquisa. Aí você aplica uma metodologia de liofilização em peles de cobras, vamos dizer. Aí você subtraiu ali daquela pele alguns ácidos graxos, algumas gorduras, descobriu ali algumas proteínas. Estou supondo, tá, gente, que eu sou bem leiga nessa área. E aí você descobriu a composição daquela gordura da pele da cobra. Isso é uma descoberta, você não inventou essa gordura, tá? Então, é só para deixar claro. Você encontrou algum fenômeno que já existia na natureza, porém não era estudado ainda, não tinha sido observado ainda, isso é uma descoberta, tá? Você descobriu. Exemplos aqui também, a formulação da lei da gravidade, né? A gravidade já existia, Newton apenas descobriu, né? Naquele episódio lá da maçã cair da árvore na cabeça dele, ele descobriu que existia a gravidade. E aí ele formulou essa lei da gravidade. Outros exemplos aqui, propriedades físicas, químicas de determinado material, ferro, genes e proteínas, que são coisas que já existem, você apenas os descobre, são fenômenos que já existem aí na natureza, tá? Isso é a descoberta. Diferente da ideia, isso daqui já existe, é algo palpável, você vai lá, observa e descobre, certo? E aí vem a invenção, tá? O que é a invenção? É a concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, manipulando ou interferindo na natureza que represente a solução para um problema específico dentro de determinado campo das necessidades humanas. E aí a gente tem aí algumas invenções: dinamite, o telescópio, né, a aspirina, fibra ótica, tudo isso foi resultante da criação humana, né, para resolver algum determinado problema, certo? Isso é invenção. Você junta coisas e você cria coisas novas, tá? E o que é inovação? O professor Yuri já até falou para vocês o que era inovação, né? Vou só dar uma pincelada aqui, só para diferenciar esses termos. Inovação é o ato de fazer algo novo, né? Ou seja, você pega aquela invenção ali que você criou, aproveitou produtos e processos existentes, você criou, inseriu sua criatividade, planejamento ali, e você conseguiu colocar isso para a sociedade, seja vendendo, seja entregando, né? Está relacionado a você transferir um conhecimento para alguém aproveitar, principalmente mercadologicamente, a partir do dinheiro, né? Então, a inovação é isso, certo? Ela está completamente relacionada à produção de novos processos, só que ela está totalmente relacionada aqui, ó, com essa parte em negrito, a área dos negócios, né? Só é inovação quando você consegue vender ou negociar, mesmo que não seja de forma financeira e onerosa, determinado produto ou determinado serviço. Quando você cria algo, mas você não transfere, não vende ou não cede esse produto, serviço ou tecnologia, ela fica sendo apenas uma invenção, como a gente falou ali atrás, tá? Então, a inovação, ela é diferente da invenção porque ela comercializa ou ela usa ou ela vende para o mercado, tá? E aí tem essa figurinha aí do professor Pardal, né? Fazia muita coisa legal, muita coisa interessante, mas não se tornou inovação porque não chegou, as pessoas não precisavam desse tipo de coisa no seu dia a dia, né? Então, essa é a grande diferença da invenção para a inovação, certo? Alguma pergunta até aqui? Por enquanto, não. Certo, então aqui, ó, descoberta versus invenção versus inovação. A descoberta, você descobriu ali uma enzima endoprotease derivada do salmão.
né? Essa enzima, ela ajuda o embrião do salmão a sair da casca do ovo, você descobriu observando isso, né? Ela também remove as células mortas das camadas mais externas da pele, através da esfoliação, acelerando o processo de cicatrização e renovação da pele. Opa, você teve uma ótima descoberta aí, né? Uma ótima ideia, observando cientificamente esses fenômenos aí. E aí, vou fazer um produto novo utilizando essa enzima. E aí você vai e cria um produto para esfoliação ou para extração, ou você cria um método novo de extrair essa enzima, que isso pode ser uma patente, ou você também cria um produto a partir dessa enzima que você retirou do salmão. E aí a gente tem a parte da inovação, que ali a gente tem esfoliante, a gente tem produtos criados a partir dessa invenção que você fez, tá? Então, isso é tudo uma pincelada muito superficial, porque se a gente fosse falar aqui de invenção, de patente, aí seria já uma outra palestra que até posso sugerir aí para a equipe que a gente faça uma outra falando só sobre patente, que também é bem interessante, tá? Que é só uma pincelada bem rápida para a gente conseguir separar essas informações, certo? Então, a gente vê aqui que a inovação ela tem essa abrangência mercadológica, né? Ela pode ser um bem ou um serviço novo ou melhorado, ela pode ser um processo, ou ela pode ser um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócio da organização, né? Ou nas relações externas de trabalho, certo? Então, a inovação ela tem essa abrangência, ela vem para a empresa, e aí a empresa passa ela para o mercado e do mercado ela ganha espaço aí no mundo, certo? Então a inovação, ela tem essa abrangência toda. Para ela ser inovação, ela tem que chegar obrigatoriamente lá no mercado, beleza? Aqui então, como é que a gente tem oportunidades dentro da universidade? Aí eu respondo aquela questão lá: como transformar projetos científicos em negócios viáveis? Então, gente, a universidade hoje, tanto a UFAC quanto o IFAC, está oferecendo uma série de coisas que muitas vezes o aluno ele não consegue entender a relevância, ou às vezes não sabe mesmo dessas informações, né? O que a oportunidade proporciona? Uma rede de network fantástico, né? Olha o incrível currículo dos professores que vocês têm hoje, tanto na pós quanto na graduação, né? O quão esse network é importante, porque esses professores, cada um já tem seu próprio network da universidade onde veio, ou de um intercâmbio que fez no exterior, né? Então, a universidade, ela te proporciona de uma maneira muito fácil esse network, diferente de quem está só lá no privado, né? Construir esse network dentro da universidade, ele é muito mais fácil, tem muito mais fluidez, né? A universidade também te dá a oportunidade de você, com seus projetos, utilizar toda a infraestrutura laboratorial para fazer seus experimentos, né, dentro da sua pesquisa. Então, uma empresa já não teria essa oportunidade, né, ou a própria empresa teria que criar os seus equipamentos para fazer essa infraestrutura, ou até pagar para outras empresas para fazer as análises, a oportunidade que vocês têm dentro da universidade é totalmente gratuita, né? Vocês têm aí na UFAC o Sebrae Lab, né? Que o Sebrae Lab é uma ferramenta muito fantástica do Sebrae, onde você tem uma ideia e você quer saber se essa ideia vai dar certo ou não, você chega lá no Sebrae Lab, eles têm editais que lançam todos os anos, selecionando ideias, né? Para que eles possam apoiar com mentoria, com capacitação, para ver se aquela ideia sua, ela realmente vai ser absorvida pelo mercado. Eles têm infinitas ferramentas que eles fazem todo esse acompanhamento e análise junto com você e a sua equipe, tá? Além disso, eles também têm outros serviços e capacitações exclusivamente para alunos de graduação, de pós-graduação. O Sebrae dá toda esse suporte para vocês conseguirem ver se a ideia de vocês é viável ou não. E se ela for viável,
vocês passam por uma outra fase que é de aceleração, que eles já ajudam você a transformar isso num negócio, te levam para vários eventos e te ajudam a apresentar a sua ideia para investidores, né? Que aí vão patrocinar você de alguma forma para você desenvolver protótipos e por aí vai, tá? Esse Sebrae Lab está dentro da universidade, fica ali perto do RU, talvez vocês já tenham visto, mas nunca tenham entrado lá, tá? Eu não sei se esse ano já teve edital, mas o ano passado teve, que eu até verifiquei, acompanhei, tá? Sebrae Lab é como se fosse uma incubadora de empresas, só que eles trabalham muito mais no quesito de aceleração, né? De empresa, assim, é para você montar o seu negócio de uma forma mais rápida, ver se a sua ideia, de uma forma mais rápida, ela vai conseguir se tornar realmente um negócio. Outra oportunidade para quem está na graduação é criar uma empresa júnior, né? Vocês na UFAC já tem a Animale, né? Não sei se é Animale mesmo o nome, né? Que tem a Cirran, que tem todos aqueles meninos ali que são incríveis, né? Essa oportunidade que vocês têm na universidade de montar uma empresa já e já ofertar serviços para outras empresas ou para produtores rurais e vocês já ganharem dinheiro com isso, né? Dinheiro e experiência, né? Que isso é muito legal. Tem a questão de você montar uma startup também, para quem não sabe o que é startup, é uma empresa que está nascendo ali, né? Essa empresa derivada derivada de alunos ou de alunos e professores ou só de professores. É uma empresa que ela é focada no desenvolvimento de um novo produto ou de um novo serviço saindo de dentro da universidade, tá? E também tem editais de pesquisa e inovação dentro da universidade. Eu vi que a diretoria de pesquisa, a Propeg, lançou um edital esse ano já. Vocês podem até consultar lá no site, de apoio a projetos que queiram criar novos produtos inovadores, patente, né, ou uma nova cultivar, ou novos processos, tá? Esse edital, eu não sei se ele ainda está aberto, mas foi lançado esse ano já, que eu vi, no início do ano, mais ou menos em março ali, eu vi que tinha esse edital lá no site da UFAC. Foi um edital bem bacana, que a gente trocou essa figurinha aí com a professora Lidiane. A gente lançou um edital desse mesmo modelo no IFAC o ano passado, eles lançaram essa ideia na UFAC também, já com recurso específico para o desenvolvimento de novos produtos, né? Seja ele patente ou não, tá? Eu vi que tem algumas perguntas aqui. Antes de passar para o próximo slide. Cíntia, me ajuda aí com perguntas. O Jerônimo está perguntando como aumentar as chances de sucesso de um empreendimento em uma área de produção ainda em organização. Ele deu o exemplo da cadeia produtiva do pescado, que é com que ele trabalha. Uhum. A maior chance de sucesso é, antes de você fazer qualquer investimento, você elaborar um plano de negócio, seja ele da forma simplificada, que aí tem umas ferramentas, como eu já falei, o Canvas, ou seja ele de uma forma bem estratégica, que aí você vai colocar no papel todo o seu investimento, você vai conseguir visualizar o seu negócio como um todo, né? Tudo que você vai precisar, quem é o seu cliente, quem é o seu mercado, qual a infraestrutura que você vai precisar. Antes de tudo, você precisa visualizar tudo que você vai precisar para que você consiga entender em que ramo você precisa se capacitar, ou que estratégias você vai ter que tomar de decisões para que você possa realmente abrir o seu negócio e que ele vai ter sucesso, tá? Primeira coisa é esse plano de negócio, é o planejamento estratégico, colocar a sua ideia no papel, tá? E para isso tem toda essa infraestrutura dentro da universidade, como eu falei, tem o Sebrae Lab, né? Tem os professores, né? Tem o IFAC também, que consegue apoiar vocês também nesses casos de dúvidas e tal. A gente tem uma colaboração muito boa com a UFAC em relação a isso, certo? Alguém mais tem alguma pergunta? Professora, tem outra pergunta. O Marcelo pergunta: em qual momento da pesquisa se deve entrar em contrato com o Sebrae Lab?
no momento que você entender que você tem ali um produto ou uma ideia que pode realmente virar um negócio, tá? Você entendeu que a sua pesquisa vai resultar num produto ou num serviço novo, algo que pode ser comercializado, que pode ser vendido para alguém ou para a sociedade como um todo, aí você entra em contato com o Sebrae Lab, tá? Ou você mesmo pode ficar acompanhando os editais que eles lançam também, tá? Para conseguir todas essas mentorias. Certo? Respondi? Se tiver mais dúvidas, podem perguntar. Ele falou que ele agradeceu. Não tem mais nenhuma pergunta por enquanto. Beleza, então vamos continuar, pessoal. Prometo que eu já estou acabando. Me empolgo às vezes, falo demais. Vamos lá, então. Aqui uma grande dica para vocês, aqui eu já estou acabando mesmo, né? Formas de melhorar o empreendedorismo inovador. É você fazer uma junção de ser essa pessoa criativa, inovadora, e de conseguir associar isso com inovação, né? É você investir em você mesmo, na sua educação comercial, empreendedora, científica, tá? E você também proteger e comercializar os produtos e serviços desenvolvidos no âmbito da pós-graduação, tá? E aí, essa coisa do proteger, vem as questões dos direitos autorais, de patente, de propriedade intelectual, que isso daí já é uma seara bem grande para a gente debater em outro momento, tá? Mas essas duas formas são as formas que você consegue melhorar o seu empreendedorismo inovador. E aí, depois a equipe toda vai mandar para vocês um testezinho do José Dornelas que eu gosto muito, com umas perguntas para você descobrir se você tem esse perfil inovador, tá? Daí, se você não tiver, você pode também acessar, tem milhares de cursos no YouTube gratuitos ou até mesmo na plataforma do Sebrae, para estar desenvolvendo esse perfil empreendedor, inovador, certo? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada pela atenção e pela participação de todos. Eu espero que tenha sido esclarecedor, né? E acredito que em breve a gente vai ter mais outros bate-papos aí em relação a esses conceitos, tá? Quero agradecer à equipe pelo convite, ao programa PPGESPA pelo convite. Agradecer aí vários amigos que participaram, tá? E muito obrigada mesmo. Professora Érica, eu queria agradecer pela palestra excelente, pela disponibilidade que tu teve em participar aqui desse momento com a gente e dividir um pouco disso que tu sabe, né, tão bem, porque para nós, às vezes, eu falando por mim também, foi muito esclarecedora essa palestra, porque Obrigada. como cientista, digamos assim, como professor, a gente é treinado para não só para fazer aquele feijão com arroz, digamos assim, da ciência. Mas essa parte do empreendedorismo falta muito para a gente mesmo, que é o que hoje a ciência cobra também, que a gente faça uma pesquisa que dê um retorno também, né? Que a gente consiga fazer um produto, uma vacina ou qualquer outra coisa, ou consiga também descobrir alguma coisa que seja útil, né? Assim, Exatamente. Alguma renda, digamos assim. Sim, e sim. a disciplina que você falou que tem na pós-graduação, agora eu vou também incomodar os meus alunos, vou pedir para eles fazerem. Sim. Né? Por coincidência do destino, eu vou dar essa disciplina para vocês aí no programa. Né? Eu espero assim que não. Provavelmente vai ser uma parte dela já nessa questão da EAD, né, por videoconferência, mas eu espero que já passe logo tudo isso para que a gente possa também fazer muita coisa na prática, né? Porque é muito legal você aprender um pouco sobre essas questões mercadológicas, certo? Para mim foi muito bom. Obrigada, Cíntia, obrigada a todo mundo.
Tem mais alguma Aqui pergunta? Alguém? tem uma pessoa que está fazendo a pergunta do envio do formulário, a Letícia. O Alce está perguntando o que você acha das novas diretrizes legais de ciência e tecnologia e a parceria com a iniciativa privada. Uhum. Eu acho que essa parceria ela vai ser muito boa para as instituições, né? A gente vem de um ensino tradicional muito fechado, né? A academia sempre foi um espectro para muita gente, né? Aquela coisa da pompa, do conhecimento científico ser algo muito exclusivo, né? E a gente vive hoje num momento de quebra de paradigmas, né? Eu acho que muita gente critica, às vezes, eu acho que sem ter muito esse conhecimento do quão benéfico seria se a universidade já tivesse essa parceria há muito tempo, né? Isso já acontece no mundo inteiro. Você consegue ter uma estrutura muito melhor quando você trabalha com a iniciativa privada. Por quê? Hoje em dia isso já é possível, porque a gente tem aí as leis de inovação e o decreto de inovação, que já permitem essas parcerias, onde as empresas elas conseguem solicitar serviços para a universidade e pagar por eles, né? Análises em laboratórios, a universidade já pode receber fazer essas análises. Imagina, aqui a gente mora numa região extremamente longe de todo o resto do país, né? A logística para a gente mandar qualquer coisa para fora aqui para fazer análise é muito ruim, né? Demora muito. Se a universidade começa a prestar esses serviços, eu não vejo como isso ser ruim para a universidade, porque a universidade começa, o departamento, por exemplo, de química, de análise de materiais, começa a ter o seu próprio dinheiro para fazer manutenção dos seus equipamentos, comprar equipamentos com maior complexidade tecnológica, capacitar o seu pessoal. Imagina você ter dinheiro em caixa para você fazer capacitação, para você comprar melhor insumo, equipamento. Tem pesquisa que não tem reagente, né? Então, assim, coisas básicas que o governo federal, com muita corrupção, me perdoe a palavra, não está tendo mais tanto dinheiro como já teve, né? E quando tem dinheiro também, a gente sabe que a educação no Brasil nunca foi prioridade, independente dos governos, né? Apesar que teve governo que investiu mais, outros menos, outros nada, eu acho que essa vai ser uma parceria que pode salvar a nossa pesquisa, né? Porque em grandes países desenvolvidos, o governo federal injeta muito dinheiro para a criação de novas tecnologias. Aqui no país está cada vez pior, se você for analisar os gráficos do Ministério da Ciência e Tecnologia, de 2010 para cá, a queda de investimentos nas universidades públicas caiu assim mais de 50%, né? Hoje em dia tem universidade que não sabe se funciona até o meio do ano, pela falta de recursos, né? Então, como a lei já permite isso, hoje, antes não permitia, eu acho que vai ser uma saída para que a gente consiga produzir coisas de qualidade e que a gente consiga melhorar a infraestrutura laboratorial, principalmente de uma região como a nossa, que carece aí de muito investimento, tá? É super importante, né? Eu sempre pensei, por exemplo, na área que eu trabalho, né? Se tivesse uma prestação de serviço para sequenciamento genético, né? Ia ser muito bom. Sim. Então, todo mundo na região que trabalha com isso, e hoje, para publicar, tu precisa ter o sequenciamento. Então, seria uma coisa que é muito certo e a faculdade seria um ótimo lugar para fazer isso. Exatamente. E os próprios alunos aprender as coisas com a mão na massa mesmo. Exatamente. Tendo a oportunidade de ter contato com a tecnologia, né? Uhum. Grandes universidades, Unicamp e USP, já trabalham dessa forma há muitos anos e estão ganhando aí milhões e milhões. Você pode entrar lá nas agências de inovação da USP, da Unicamp, milhões de arrecadação com essas questões de serviços tecnológicos e transferência de tecnologia, né? Isso tem sido muito benéfico, tanto que elas são as universidades que são hoje de referência, né? Por que não a Amazônia
não virar um polo aí de prestação de serviços de alta complexidade tecnológica, né? Eu acho que seria muito importante. Sim. É uma coisa que o programa pode ganhar muito com isso, vocês lutarem para que o hospital veterinário passe a ser hospital mesmo, né? Porque aí vocês conseguem começar a prestar serviços pelo hospital e até mesmo gerenciar todos esses recursos por conta própria, né? Sim, é bem importante. Eu acho que a gente vai conseguir, né? Os professores que estão lá, acho que estão bem engajados com isso. Tem uma outra pergunta aqui, se tu tem tempo ainda, Tem, do, sim. do Rafael Satrapa. Após o estudo, a descoberta e a padronização de uma tecnologia, como de fato transferi-la para a sociedade? Primeiro você vai identificar qual é o nicho da comunidade ou da sociedade que vai ter condições de absorver aquela tecnologia, né? É uma tecnologia que tem um aspecto mais social, vai atender uma comunidade carente, né? Porque a transferência de tecnologia, ela não é sempre financeira, ela pode ser não onerosa, né? Para benefício da sociedade, né? Então, você primeiro identifica para quem vai ser aquela tecnologia, quem vai utilizar aquela tecnologia. E aí você faz o contato, né? Geralmente pelo núcleo de inovação da universidade, a UFAC está implantando o núcleo dela. Por enquanto, quem está dando todo o suporte nesse aspecto é o NIT lá do IFAC, que é composto por mim, o Pedro Raimundo e o Reinaldo, né? A gente está dando todo esse suporte para que as patentes, as transferências da UFAC aconteçam. E aí a gente ajuda nessa questão da negociação, como é que vai ser feito. É uma sociedade sem fins lucrativos, é uma cooperativa, é uma empresa, é uma comunidade social. A gente analisa e a gente faz todo o procedimento aí para que isso aconteça. Se for uma empresa, aí se elabora um contrato de transferência de tecnologia, e aí a universidade passa essa tecnologia para a empresa e a empresa pode pagar por um valor específico, cheio, ou pagar sobre um percentual sobre a venda, né? Cada venda tem um percentual que vai ser repassado pela universidade. Isso a gente costuma chamar de royalty, tá? Então, é dessa forma que respondi a pergunta. Acho que sim. Perguntaram do formulário. Como eu caí no início da apresentação, eu não sei se tu chegou a já fazer o download daquele formulário. Eu mandei para o se... e-mail, aquele e-mail que vocês me repassaram, da palestra. Entendi. Isso, mas se tiver como passar aqui, eu posso passar também, mas eu acredito que seja mais fácil vocês mandarem para acho que a TAN ficou de... Isso, a gente manda. Tu mandou para o e-mail, né? O Natan Isso, aqueles depois palestras, PPGs por FAC. Perguntando. Então tá, professora, acho que não tem... tem mais uma pergunta aqui. Marcelo Loureiro está perguntando. No caso de animais domésticos, podemos considerar um serviço prestado ou produto como um aspecto social? Daí ele falou assim, produto direcionado a esses animais. Na verdade, é um serviço prestado, né? No caso de atendimento a animais domésticos, né? Aí vocês estariam fazendo um serviço prestado à comunidade, né? No caso de vocês se tornando um hospital veterinário, vocês vão poder cobrar taxas administrativas, né? Lógico, não vai ser aquela taxa que a clínica veterinária privada cobra, né? Vai ser uma taxa só para vocês arrecadarem aí recursos para a manutenção das atividades do hospital, tá? Mas é considerado um aspecto social nesse caso, tá? É um papel social da universidade. Certo? Tá bom, muito obrigada. Eu queria, já que não tem mais
nenhuma dúvida aqui do pessoal. Eu queria agradecer a todos os alunos que se inscreveram, né, que participaram